Olá, pessoal. Eu sou o professor Maxi Bianchi Godoy e nós vamos ver hoje uma prática profissional ligada aos aspectos práticos da perícia judicial. Vamos lá? Aspectos práticos da perícia judicial. Mas antes, eu queria me apresentar para vocês. Vamos lá? Meu nome é Maxi Bianchi Godoy. Eu sou mestre em administração, tenho MBA executivo em negócios financeiros pela UNB e sou pós-graduado em gestão estratégica e qualidade, sendo formado em administração e em ciências contábeis. Eu tenho alguns artigos publicados, tal como esse livro, A Segurança da Informação e Sua Importância para o Sucesso das Organizações, que foi um livro que saiu em 2004 e foi utilizado em processo de certificação de algumas instituições em segurança da informação, claro, e também concorreu ao Prêmio Jabuti em 2004. Além disso, eu tenho alguns artigos publicados, como esse, Fatores de Atenção da Gestão Pública, que foi publicado na revista Gestão Pública. Também esse, Os Novos Desafios do Gestor Público, que também foi publicado na revista Gestão Pública. E tem também artigos publicados, artigos científicos publicados na revista da Gestão Contemporânea, da FAPA, Análise do Processo de Gestão de Riscos Operacionais em uma Instituição Financeira. Esse aqui. E já contribuí para diversos artigos, tais como esse aqui, 11 ideias de negócio para empreender, para quem quer empreender em tempos de crise, que saiu na revista Exame. Eu contribuí bastante desse artigo, da Mariana Fonseca. Falando um pouquinho de mim profissionalmente, desde 2008 eu sou professor de disciplinas de graduação e pós-graduação, tendo atuado em grandes instituições de ensino, no Rio de Janeiro, em São Paulo e no DF. Já trabalhei em graduações e pós-graduações, tanto presenciais quanto à distância, EAD. Atuei como coordenador acadêmico do MBA em Gestão e Políticas Públicas do IBMEC DF, de 2012 até 2016, e desde 2010 sou coordenador de um MBA em Gestão Bancária de uma grande instituição de ensino EAD. Trabalhei um pouco mais de 30 anos numa grande instituição financeira, onde eu atuei como gerente de divisão, na diretoria de contadoria, divisões de apoio à gestão, de escrituração, de apuração de basileia e fechamento. Coordenei durante 12 anos processos de planejamento estratégico de diretorias, da estratégia corporativa do próprio banco e também outras áreas de fundações, outras áreas dentro e fora do banco. Negociei e defendi a aquisição de um outro grande banco por aquele junto ao CAD. E eu fui educador corporativo de 2002 a 2009 e membro fundador do Comitê Temático de Inovação daquela diretoria por 2 anos. Na década de 90, eu tive uma empresa de informática no Rio de Janeiro e desde 2012 eu tenho uma empresa de consultoria e educação corporativa aqui no DF. Agora que você me conhece um pouco, eu gostaria de falar desse nosso assunto, que são os aspectos práticos da perícia judicial. Vamos lá? Então, primeiro a gente vai falar como é que ocorre a relação processual do perito e dos assistentes técnicos. Então, normalmente, como é que começa isso? Como é que surge? Surge com o autor, com uma pessoa que resolve fazer uma petição para abrir um processo jurídico. E esse autor, né, ele abre o processo e aí começa a relação dele com o juiz, o juiz tem vistas ao processo, e aí, com base nisso, ele intima o réu a comparecer. Ao verificar os autos do processo, o juiz, o magistrado, chega à conclusão que faz-se necessária a produção de uma prova pericial, ou seja, a realização de um trabalho pericial para que se chegue a uma prova, a uma coisa baseada, né, em dados científicos ou em um conhecimento específico em determinada área que o magistrado não detém.
E aí o que o juiz faz? Ele vai e nomeia um perito judicial. Ele é nomeado pelo juiz e esse perito ele vai produzir, ao final dos trabalhos dele, e vai manifestar as opiniões dele, formalizar por meio de um laudo pericial. Só que esse perito, esse processo jurídico, ele dá direito também às partes, né, cada uma das partes, contratarem um assistente técnico. E esses assistentes técnicos, o que eles vão fazer? Eles vão fazer um trabalho pericial, vão acompanhar a perícia do perito, vão fazer trabalhos paralelos de forma que se verifique se o perito está agindo corretamente, ou seja, ele está justamente questionando a questão técnica do laudo. O que vai acontecer? Esses assistentes técnicos, normalmente, eles vão puxar a brasa, vamos dizer assim, para o contratado pelo autor, ele vai puxar a brasa para o autor, o contratado pelo réu acaba puxando a brasa pelo réu, ou seja, ele vai tentar achar meios técnicos, meios especializados, científicos, né, ou técnicos, justamente para tentar provar o que o autor está falando, ou então provar o que o réu está dizendo, contrário ao que o autor afirma. E estando instaurado o processo, o que acontece? O perito começa a realizar os trabalhos. Em que consistem esses trabalhos? A fase do processo pericial, a gente vai falar cada uma das fases. Primeiro, há o requerimento da perícia pelas partes, ao magistrado, ou diretamente pelo juiz. Às vezes, a parte ela faz o pedido da perícia, mas o juiz é que vai analisar, vai verificar se realmente ele precisa, né, acionar um perito para realizar os trabalhos ou não, ou se dos autos, a documentação que consta dos autos, as provas são suficientes para ele fechar um veredito. O magistrado, então, ele olhou os autos e chegou à conclusão que precisa chamar um perito, né? Ou então as partes pediram, o magistrado olhou e concordou com as partes para chamar o perito. As partes podem, se quiserem, não são obrigatórias, né, a formular quesitos e indicar seus assistentes técnicos, que são, na verdade, pessoas também com conhecimento profissional especializado, que vão agir de forma semelhante ao perito, mas que vão, claro, defender a posição de cada uma das partes. Assim que definidos isso, o juiz, o magistrado, ele vai cientificar desses trabalhos o perito e os assistentes técnicos, caso eles tenham sido chamados. Assim que eles são chamados, são cientificados, eles vão dar vistas ao processo, ou seja, vão lá retirar o processo para dar uma olhada nele. E aí, ao retirar o processo, eles vão fazer, o perito vai fazer, e também os assistentes técnicos, vão fazer o planejamento da perícia. Antes dele, inclusive, aceitar ou não o cargo, ele começa a fazer o planejamento da perícia. Para quê? Primeiro, para verificar todas as atividades que são concernentes àquele processo. Tudo que ele vai ter que fazer para conseguir responder aos quesitos que estão no processo ou para apurar alguma coisa ou confirmar determinado dado. Então, ele vai verificar o que ele vai fazer, qual o trabalho dele, o escopo do trabalho dele. Baseado nesse escopo, o que ele vai fazer? Ele vai propor os honorários a proposição dos honorários pelo perito e pelos assistentes técnicos, né? Sendo que os assistentes técnicos serão pagos pelas partes e o magistrado vai definir quem vai pagar o perito, podendo requerer ou não depósitos judiciais desse valor que vai ser pago. Além disso, ele vai estabelecer o prazo, o local e a hora para início. O juiz, o magistrado, vai definir quando é que vai começar os trabalhos periciais e, principalmente, vai definir a data quando eles devem acabar. Baseado nisso, o perito já fez o planejamento dele, verificou que dá para atender, ele pode, por exemplo, na hora de fazer o planejamento, verificar que aquele prazo é insuficiente e pedir mais prazo, ou verificar que aquela análise que está sendo procurada, que está sendo buscada, que ele não tem conhecimento suficiente para realizar aquilo e ele vai abdicar, vai dizer por quê, né? E vai abdicar da nomeação de perito. E aí o juiz vai nomear outra pessoa. Mas vamos dizer que ele aceitou, que ele fez o planejamento e verificou que ele vai conseguir fazer naquele prazo. Aí se começa a executar o processo em si, que é chamada fase operacional. Essa fase operacional é onde começa a perícia e as diligências, as vistorias que forem planejadas pelo perito, essas já estão naquele planejamento pericial que eu comentei com você.
os trabalhos periciais entram em curso, ele começa a fazer as análises que ele tem que fazer, as vistorias, as oitivas, ele procura testemunha, provas testemunhais, provas documentais, começa a fazer análise, baseia em metodologias e ferramentas essa análise, até conseguir responder cada um daqueles quesitos. E, é claro, cada resposta que ele der, ela vai estar circunstanciada, ou seja, ele vai ter um documento para provar uma análise, um estudo que ele fez, provando cada uma daquelas respostas dos quesitos, ou, naquele caso, de um fato, ou confirmação de um fato, etc. E aí que ele começa a desenvolver o laudo pericial. Se tiverem as partes, ele vai chamar as partes antes de apresentar o laudo e vai verificar com eles se está tudo certo, se eles têm alguma coisa a falar sobre aquilo. Eles podem concordar ou então não concordar, mas o perito pode apresentar o laudo, vamos dizer, com eles aprovando ou não. Tá? No caso, a ideia é que eles estão tendo umas vistas antes da aprovação e inserção daquele laudo nos autos. Tá? Aí, finalmente, se vai para a fase final. O laudo pericial ele é assinado pelo perito, de repente pelos assistentes do perito também, entrega o laudo e esse é juntado ao processo, então há uma petição para juntar esse laudo ao processo, e são levantados os honorários do perito, ou seja, são pagos os honorários se foram depositados, né, é dada autorização para o perito sacar esses valores que estão depositados em contas judiciais. Tá? Então, esse, em síntese, é o processo judicial em si e a atuação do perito desse processo, tá? Ou seja, o processo pericial dentro de um processo jurídico. Existem algumas atividades que o perito faz nessa fase de execução, e, claro, elas foram planejadas, e aí essas atividades são basicamente 4, que a gente vai falar delas agora. O perito ele pode fazer uma vistoria, uma diligência, uma vistoria, quando os trabalhos periciais se destinam a vistoriar, isto é, a buscar que o perito tente constatar ou verificar se em determinado local ou circunstância houve ocorrência de determinada situação ou fato. Então, o perito ele pode ir a algum local e verificar se há indícios de que aquilo ocorreu naquele fato, naquele local mesmo, se houve, de repente, alguma documentação, alguma coisa que comprove a ocorrência daquele fato naquele local, ou uma ocorrência de um fato de determinada forma, conforme a alegação do autor, ou conforme, de repente, a resposta de um quesito perguntado pelo magistrado ou pelas partes. Ele pode também fazer um exame, que está muito mais ligado à parte documental, corresponde à realização de uma ou mais inspeções, né, inspeções em documentos, em locais, em lugares, que tem por objetivo principal apurar o que houve, apurar os fatos, que podem ou não ter ocorrido e que possam estar relacionados ao caso. Muitas vezes há alegações que fatos ocorreram, coisas aconteceram de forma errada ou aconteceram que prejudicaram, né, prejudicaram o autor. O que ele vai fazer? O perito ele vai fazer um exame para verificar se por aspectos documentais, por aspectos situacionais ou por outro qualquer aspecto, se comprova que aquilo realmente aconteceu ou se comprova ou se verifica que aquilo não aconteceu da forma como está sendo dito. Então, ele vai fazer um exame. Outra coisa que ele pode fazer também, em alguns casos, em alguns tipos de perícia, é uma avaliação. O que é isso? É quando o perito é chamado para fazer uma análise que tem por finalidade se chegar, de uma forma técnica, a algum valor ou verificar se determinado montante seria correto para uma situação em questão. Então, às vezes, por exemplo, né, vamos pensar numa causa trabalhista, que a pessoa recebe uma indenização. O que o perito vai fazer? Ele vai fazer uma análise documental, vai verificar aspectos, né, do empregado, quando ele trabalhou naquela empresa, e aí vai verificar se o valor que foi pago efetivamente é o valor que deveria receber. Então, ele vai fazer uma avaliação e, a partir dessa avaliação, ele vai definir um montante, um valor que deveria ter sido recebido, ou vai confirmar um valor que foi recebido, né, ou vai fazer uma avaliação de um objeto, de um bem, ou de uma situação em si. Então, essa é uma avaliação. E existe o quarto tipo de atividade pericial principal, que é o arbitramento. É quando o profissional perito ele vai buscar estimar determinado valor afeta determinado objeto, situação ou fato. Então, aí, nesse caso, ele vai utilizar alguma ferramenta, uma metodologia, vai basear aquilo, de repente,
num bem ou num ativo semelhante, ele vai usar um critério e, a partir desse critério, ele vai arbitrar um valor que vai estar definido no laudo dele. Tá certo? Pessoal, então esses aí foram alguns aspectos práticos da perícia. Espero que você tenha gostado. Temos muito para aprender, mas esse é um bom começo. Obrigado por ter ficado comigo até aqui, tá? Muito obrigado. Esses foram os aspectos práticos da perícia judicial. E eu fico à disposição, tá aí o meu e-mail, tá? Se você tiver alguma dúvida, eu fico à disposição para tirá-la, tá? Um grande abraço e obrigado por ter me acompanhado até aqui. Tchau. Olá, pessoal. Eu sou o professor Max Bianchi Godoy e nós vamos ver mais uma prática profissional. Dessa vez afeta os aspectos práticos da perícia judicial. Vamos lá? Primeiro, eu queria explicar um pouquinho para você sobre esses aspectos práticos da perícia judicial. Você sabe que um dos lugares onde mais se contratam peritos é justamente no âmbito judicial. Por quê? Porque o perito é aquele que tem um conhecimento especializado em determinada área, conhecimento científico ou técnico, e ele normalmente é um profissional especializado, ou um profissional que tem grande experiência, uma vasta experiência em determinado assunto. E nem sempre o magistrado tem experiência naquele assunto, e devido à infinidade de casos que se tem na justiça, faz necessário muitas vezes que o magistrado chame um perito, que o juiz chame um perito, e aí muitas vezes as partes também se apoiam na opinião de um perito para fazer uma petição ou para pleitear alguma coisa em juízo. Então, por isso, é um vasto campo de atuação para o perito e em diversas áreas. Você tem peritos, por exemplo, falimentares, peritos contábeis, peritos médicos, peritos criminais, uma infinidade de áreas do conhecimento humano pode-se precisar da opinião de um perito. Para tanto, esses peritos eles ficam cadastrados, existe um cadastro em cada tribunal, onde esses peritos são cadastrados nesses tribunais. E, além disso, pessoal, segundo o CPC, né, o Código de Processo Civil, esse último, que foi publicado em 2015, além dos peritos, pessoas, profissionais liberais, existem também as instituições de perícia, ou organizações que realizam serviços periciais. Se você estiver começando nessa área, uma boa dica, né, já que você ainda não tem experiência, é você, de repente, trabalhar numa instituição de perícia, no órgão pericial, para você ser conhecido, fazer o seu networking, e, além disso, também ter o seu trabalho reconhecido, a sua reputação começar a se formar e você angariar clientes. Então, é muito importante, né, que é um trabalho especializado, é muito importante que as pessoas conheçam o seu trabalho, conheçam quem você é. Um outro aspecto fundamental é que o perito sempre deve respeitar os prazos estipulados pelo juiz, que ele aceita. Se tiver algum problema, se verificar que tem algum problema, ele deve solicitar tempestivamente um aumento desse prazo. Então, aí ficam as dicas sobre perícia judicial, caso você queira ingressar nessa área. Bem, antes da gente começar a falar um pouco dos aspectos práticos da perícia, né, depois dessa introdução, eu queria me apresentar para vocês. E aí eu começo me apresentando, tá certo? Vamos lá? Eu sou o professor Max Bianchi Godoy, eu sou mestre de administração, tenho MBA executivo em negócios financeiros, sou pós-graduado em gestão estratégica e qualidade. Eu sou formado em administração e em ciências contábeis, tendo exercido já nas duas áreas, e você vai ver mais adiante. Além disso, eu tenho alguns trabalhos publicados, como, por exemplo, esse livro, A Segurança da Informação e Sua Importância para o Sucesso das Organizações, que foi publicado em 2004 e concorreu ao Prêmio Jabuti e foi também utilizado em vários processos de certificação de várias empresas e algumas instituições financeiras. Tenho também alguns artigos publicados na revista Gestão Pública, Os Novos Desafios do Gestor Público, publicado na revista Gestão Pública, como eu comentei. Esse outro também, Fatores de Atenção na Gestão Pública,
também publicado na revista Gestão Pública, e alguns artigos científicos, como, por exemplo, esse aqui, Análise do Processo de Gestão de Riscos Operacionais em uma Instituição Financeira, que foi publicado na revista Gestão Contemporânea da FAPA. Eu já participei também e auxiliei na confecção de diversos artigos, dentre eles esse, 11 ideias de negócio para quem quer empreender em tempos de crise, da Mariana Fonseca, que eu ajudei a realizar, certo? Além disso, eu queria falar um pouquinho sobre a minha experiência profissional. Eu sou professor desde 2008, em curso de graduação e pós-graduação presenciais e à distância. Já dei aulas aqui no DF e também em São Paulo, no Rio de Janeiro e outros estados. Também já ministrei palestras, já dei cursos de extensão e já fui coordenador acadêmico de 2012 a 2016 de um curso do MBA em Gestão e Políticas Públicas e também dos cursos de extensão do IBMEC DF, 2012 a 2016. Além disso, pessoal, desde 2010, eu sou coordenador acadêmico de um MBA em Gestão Bancária na Unileia. Além da minha experiência acadêmica, eu tenho também experiência profissional numa instituição financeira, onde eu trabalhei mais de 30 anos, né, coordenando processos de planejamento estratégico. Fui gerente de visão da diretoria de contadoria na área da divisão de apoio à gestão, de escrituração e de fechamento e apuração de Basileia. Durante mais de 12 anos, eu coordenei processos de planejamento estratégico, realizei também planos de marketing, né, marketing varejo, atacado, governo internacional. O plano diretor é a própria estratégia corporativa do banco. Negociei e defendi a aquisição de outro grande banco por ele, junto ao CAD. E de 2002 a 2009 eu fui educador corporativo. Foi aí, inclusive, que eu gostei, comecei a dar aula dentro do banco que eu trabalhei, gostei tanto que eu resolvi seguir essa carreira na área acadêmica, né? Na década de 90, eu tive uma empresa em paralelo, né? Eu tive uma empresa de informática no Rio de Janeiro, né? De desenvolvimento de software e também de suporte a hardware. E desde 2012 eu tenho uma empresa de consultoria e treinamentos empresariais aqui no DF. Agora que você me conhece um pouco, já ouviu um pouquinho sobre perícia judicial, né? E sobre como é que você faria para adentrar nesse campo, né? Umas dicas, claro. A gente vai falar um pouquinho sobre essa área, a parte prática, tá? E a gente começa falando da relação processual dos peritos e dos assistentes técnicos. Como é que começa um processo judicial? Bem, chega o autor e faz uma petição, e essa petição é apresentada a um juiz, e esse juiz vai e intima o comparecimento do réu, né? Ele marca, agenda uma data para ter aquele encontro, né? O primeiro encontro normalmente costuma ser para verificar se há acordo ou não, em alguns casos, claro, depende do tipo de causa, depende de uma série de coisas. E aí depois você cria essa relação processual e quando o juiz faz a análise dos dados, ou então por solicitação das partes, do réu ou do autor, né, ele verifica a necessidade de chamar um perito, que, como a gente já falou, é uma pessoa que tem um conhecimento especializado em determinada área, né? E ela tem aquele conhecimento reconhecido, especializado em uma área do conhecimento, que o juiz não tem, né? O juiz está muito focado na questão processual, na questão jurídica, então ele não pode saber sobre tudo. O que ele faz? Ele chama esse profissional, ele não vai entrar, vai olhar num cadastro, que normalmente tem nos tribunais, e dentro desse cadastro ele vai chamar um perito. Esse perito, assim que ele sabe, o juiz avisa, a gente vai falar sobre esse processo depois como é que é, mas eu queria dar uma introdução agora para você. Assim que ele sabe, ele toma vista aos autos, ele vai lá e pega, né, o auto do processo e começa a verificar que atividades ele vai fazer. Nesse meio tempo, assim que o juiz nomeia o perito, ele também permite que cada parte realize quesitos, tá, antes do perito vir. O que são isso? São perguntas que o perito vai se propor a responder. Além das próprias perguntas do juiz, normalmente ele abre a possibilidade que as partes formulem perguntas para os peritos responderem, para o perito responder. E aí as partes também podem contratar um assistente técnico. Tá? E a ideia é que esse assistente técnico ele vai acompanhar
o trabalho dos peritos e vai verificar também, de repente, alguma questão, alguma coisa. Claro que, como ele está sendo contratado por cada uma das partes, pelo autor ou pelo réu, ele vai procurar sempre aspectos que vão favorecer de alguma forma o autor ou que vão favorecer de alguma forma o réu, sendo o perito chamado mais para um cargo de isenção, mais para ele ver o lado do magistrado, ou seja, ter uma posição isenta em relação às partes. Mas você deve estar se perguntando, mas como é que se processa isso, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso, as fases do processo pericial. A gente já começou a dar uma introdução para você, mas na prática como é que ocorre, né? Então já foi constituído o processo, e aí há o requerimento das partes para chamar um perito, ou então o magistrado ele analisa os autos e chega à conclusão, não, precisa de um perito para resolver esse caso, para desenvolver uma prova pericial quanto a esse aspecto aqui que não está claro. Tá? E aí o que o magistrado faz? Ele defere a perícia e aí ele vai escolher, dentro daquele cadastro tribunal, ele vai escolher um perito. As partes podem, se quiserem, formular quesitos, né? Além das perguntas que o próprio juiz está fazendo, as perguntas específicas sobre determinada área, né, que o perito vai buscar responder, as partes também podem formular outros quesitos que podem direcionar o perito também a responder, ou seja, vai priorizar primeiro responder os quesitos do magistrado, mas depois ele vai tentar responder os quesitos das partes, tá certo? Que são, na verdade, as perguntas. Quesitos são perguntas que se faz sobre determinado assunto técnico. O que o juiz faz? Depois de estabelecidos os quesitos, ele vai cientificar o perito, né, e cientificar os assistentes técnicos quanto à sua indicação. O que eles vão fazer? Assim que eles tomam conhecimento disso, eles vão aos autos e analisam os autos e começam a estabelecer as atividades realizando o planejamento pericial. Tanto o perito quanto os assistentes, eles fazem esse planejamento pericial e você vai ver a importância disso. É muito importante que eles façam isso. Por quê que é muito importante? Porque desse planejamento ele vai saber o tempo que ele vai levar, o escopo do trabalho e, devido também à complexidade e o próprio valor envolvido, ele vai pegar esse escopo, mais esses dois aspectos, que é o valor envolvido e a complexidade do processo dos trabalhos a serem realizados, e ele vai valorar o serviço dele por meio de honorários, quanto ele vai receber, quanto ele vai perceber para realizar esse serviço, tá certo? O que ele vai fazer? Ele vai propor esses honorários, né? O perito vai propor, vai levar essa proposição ao magistrado e vai olhar, né? E vai verificar se aceita, aceitando, ele vai chamar o perito. Então tá, vamos começar os trabalhos. E é claro, o perito pode também, na hora que ele vai fazer o planejamento, ele avaliar que ele não tem capacidade para responder aqueles quesitos, de repente o conhecimento técnico dele é muito específico em determinada área e o quesito pode envolver outras coisas, e aí ele pode achar assim, não vou fazer esse trabalho, e ele vai alegar, porque né, ele vai alegar na nomeação, fala assim, olha, juiz, obrigado por ter me nomeado, mas infelizmente por causa disso, ele vai responder por escrito, tá? Não dá para eu assumir esse caso, às vezes pelo tempo que ele fez a análise do escopo e viu, olha, esse tempo é insuficiente para eu conseguir realizar esse trabalho, ele vai apresentar isso ao juiz, o juiz pode estender esse tempo, ou então ele pode recusar por não ter conhecimento técnico, por estar em outro trabalho, ou por outros motivos que possam ser alegados. Ele, resolvendo fazer o trabalho, né, o juiz vai estabelecer o prazo, o local e a hora para o início do trabalho pericial. Então, feito isso, a gente vai justamente para a fase operacional, que corresponde ao início dos trabalhos periciais. Aquelas atividades que foram listadas no planejamento que ele fez inicialmente, ele começa a fazer, e ele vai fazer diligências, vai fazer vistorias, vai fazer exames, vai fazer arbitramento ou avaliações, que a gente vai ver mais adiante, que são os tipos de atividades que o perito pode fazer. Tá? E aí o trabalho pericial entra em curso, ele começa a realizar, ele pode chamar pessoas, pedir documentos, uma série de coisas. Para quê? Para ele, através de técnicas, através de ferramentas, através de metodologias, poder responder aqueles quesitos, também apurar os fatos, né, envolvidos, muitas vezes até coisas que estão alegadas, que ele vai verificar que, na verdade, não são totalmente verdadeiras, ou algumas coisas que não foram alegadas que ele descobre. Então, o trabalho pericial ele tem um escopo que, às vezes, inclusive, aumenta, e se ele verificar nesse meio tempo, na fase operacional,
que aumentou o escopo, que ele vai precisar de receber mais, ou que vai precisar de estender aquele prazo, ele vai imediatamente, tempestivamente, comunicar isso ao juiz por meio de uma petição. Tá? É muito importante que ele não espere até terminar o prazo para avisar. Assim que ele souber, de repente ele descobre alguma coisa que vai necessitar de mais trabalho, de mais análise, de mais alguma atividade que vai alterar esse escopo, ele deve avisar por questão de honorário e principalmente por questão de tempo. Lembra, eu falei para você que o perito ele precisa ser conhecido, ele precisa ter a sua reputação reconhecida. E a questão do atendimento ao tempo, bem como a qualidade do serviço prestado, é fundamental para que o perito construa a sua reputação ao longo do tempo. Então, ele vai começar a desenvolver o laudo pericial. O que é isso? Ele vai começar a responder os quesitos e vai circunstanciar. Ou seja, isso aqui eu respondi isso por causa disso, disso. De repente, colocar um documento ou uma análise, um estudo que responde aquilo, tá? Então, ele vai fazendo isso e vai montando o seu laudo, tá? Terminar de montar o laudo, ele apresenta esse laudo assim para os assistentes técnicos que vão dar uma olhada, que podem concordar ou não com o laudo, tá? Mas a ideia ele vai apresentar, até porque para saber, né, se tem alguma discordância, em que está. Às vezes a discordância procede, né, procedente. Ele vai fazer uma verificação geral no laudo e depois que ele verificar tudo, ele vai finalmente assinar o laudo. Ele vai entregar o laudo, que ele vai ser juntado ao processo por meio de uma petição, e aí ele vai levar o pedido de honorários para o juiz. Esses honorários poderiam ter sido depositados a pedido do próprio perito, depositados em juízo. O que ele vai pedir nesse momento? Ele vai pedir uma carta para o juiz para poder retirar esse valor que está depositado provavelmente numa conta judicial. Tá? Então, esse aí são as fases práticas de um processo pericial dentro de um processo jurídico. Tá certo? Aí você está se perguntando, lembra que eu comentei com você sobre as atividades que o perito pode realizar dentro de um processo? A gente vai falar de cada uma delas agora. Vamos lá? Então, eu vou falar das principais atividades que o perito pode realizar ou pode ser chamado a realizar dentro de um processo jurídico. Vamos lá? Primeira atividade, ele vai fazer uma vistoria. O que é uma vistoria? Quando o trabalho pericial se destina a vistoriar, isso é, busca que o perito tente constatar ou verificar se em determinado local ou determinada circunstância houve ocorrência de determinada situação ou fato. Muitas vezes, né, é alegado que houve determinada coisa, o perito vai, por meios, né, relativos à área dele, ferramentas, metodologias, uma série de coisas, ele vai verificar se aquilo realmente aconteceu, se não aconteceu, se aconteceu diferente do que foi informado. Isso tudo é uma vistoria. Ele está comparando, né, um local ou uma situação ao que está sendo alegado do processo. Outra atividade importante do perito é o exame. O exame corresponde à realização de uma ou mais inspeções que tem por objetivo principal apurar fatos que podem ou não ter ocorrido e que possam estar relacionados ao caso. Por exemplo, é alegado determinada coisa no caso, e aí o perito vai olhar, ele vai analisar os documentos que levaram, de repente, a um lançamento contábil, no caso de uma perícia contábil, tem vários tipos de perícia, né? Perícia médica, perícia criminal, perícia contábil, perícia administrativa, perícia falencial, de falência, né? Perícia previdenciária, perícia fiscal, perícia criminal e diversos outros tipos de perícia, tantas quanto forem possíveis as áreas de conhecimento humano. Lembrando que o magistrado não precisa e nem deve ter conhecimento de tudo, ele tem que ter conhecimento da área dele. Para isso, ele chama pessoas especializadas em outras áreas para gerar a prova pericial baseada, né, em ferramentas, em metodologias, em técnicas, em aspectos científicos, e aí sim, mas essa prova não é definitiva, é bom se salientar isso, a prova ele só vai servir para auxiliar na formação de opinião do juiz que vai declarar a sentença, tá certo? Então tem o exame também tem o próprio exame documental, o exame local, o exame de objetos, de situações, uma série de coisas. O exame está muito ligado à comparação do que está sendo alegado com um documento ou com algo que ocorreu na prática. Outra atividade pericial é a avaliação. A avaliação é muito importante, por exemplo, em perícias trabalhistas, né? Determinadas situações que o perito é chamado para avaliar,
né, para fazer as contas, vamos dizer, brincando, né? Diz respeito a uma análise que, por finalidade de tentar chegar de uma forma técnica a algum valor ou verificar se determinado montante seria o correto para a situação em questão. Então, o perito, muitas vezes, ele vai recalcular determinados valores que são alegados, determinadas, às vezes, uma rescisão contratual ou alguma coisa que o perito vai analisar se aquele valor está correto, o valor recebido é o valor correto, ou vai avaliar para que qual seria o valor correto a ser recebido, determinada causa, determinada situação, né? Ele vai avaliar, e essa avaliação está sempre baseada em um critério técnico que é realmente, normalmente, de uso do mercado, de uso da área do perito. E, por fim, existe também o arbitramento, que é outro tipo de atividade pericial, onde o profissional perito, baseado em algum critério, em algum aspecto, ele vai estimar determinado valor afeto a determinado objeto, determinada situação ou a um fato. Tá? Essas são as atividades periciais principais. Tá? A ideia, viu, pessoal, é que você entenda na prática como é que funciona o trabalho pericial. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Esses foram os aspectos práticos da perícia judicial. Eu sou o professor mestre Max Bianchi Godoy e o meu e-mail está aí, max@maxdesenvolvimento.com.br. Fique à vontade se tiver alguma dúvida, quiser esclarecer algum aspecto, tá? Eu agradeço desde já por estarmos juntos. Muito obrigado.